Olá, signo de Gêmeos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para a previsão de vocês. Isso aqui é para quem tem Sol, Lua, Júpiter, Vênus, ascendente ou algum aspecto importante no mapa em Gêmeos, tá bom? Você pode também estar lidando com algum geminiano, alguma geminiana, pode estar refletido a leitura assim. Peço que vocês escutem os conselhos com responsabilidade e bom senso, é uma mensagem geral, então não vai ressoar com todo mundo, tá bom? E se você chegou até aqui, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam no canal, curta, ativa o sininho, comenta aqui para fortalecer, tá bom? Consultas particulares estão aqui na descrição do vídeo, meu contato, e minhas outras redes também, nas outras mídias também podem me seguir e a gente conversa, tá? Bom, Geminiano, eu tô aqui com o oráculo, nós vamos tirar aqui para vocês, para a gente saber a conversa, qual que é o nosso teor, qual que é o assunto do Geminiano para a semana, é a energia que vocês podem estar aí lidando no momento, tá? Depois eu passo pro tarô e a gente finaliza com o baralho cigano para vocês terem bastante informação para a semana de vocês, tá? Então vamos lá, Gêmeos, vamos ver qual a mensagem do oráculo para os geminianos. Bom, Gêmeos, aqui a gente tem Oxum, amor, e lua minguante, o fim do ciclo, tá bom? Então aqui a gente tá falando também, além de amor, a gente tá falando de prosperidade, enfim, de um grande amor, sobre conflitos internos e externos que não devem existir, sobre doçura e amabilidade, tá? E prosperidade, eu sinto aqui como uma questão de amor, porque como a gente viu com o fim do ciclo, com a lua minguante, né? Que finaliza, que provoca um período de limpeza, de encerramento e de balanço, provavelmente aí a maioria dos geminianos que eu tô me comunicando hoje é que terminaram um relacionamento recente, tá bom? Que recentemente veio a finalização de um ciclo amoroso, tá? Então, essa é a ideia central, mas a gente vai esmiuçar isso aqui bem direitinho, ver o que tá acontecendo, se esse fim do ciclo realmente é em relação amorosa ou pode ser alguma outra questão. A gente está falando de amor, de prosperidade, de riqueza, de ganho material também, que o Oxum é o ganho material, a dona do ouro, né? Mas eu acredito que, assim, a priori, a gente está falando sobre um relacionamento que pode ter chegado ao fim. Tá bom, gêmeos? Tô falando meio baixo hoje porque já é de madrugada, não posso falar tão alto do seu microfone. Então vocês dão uma aumentadinha aí, por favor. Tá bom, gêmeos? Vamos começar aqui a sua leitura da previsão da semana. O que a gente tem para gêmeos? Uau. Gêmeos, vocês estão aqui extremamente intuitivos, inteiramente ocultistas aqui. Vocês estão todos bruxinhos. A gente tem aqui a carta da lua e da sacerdotisa que vem com esse peso não, né? Esse poder espiritual aguçado. O geminiano aqui tá com intuição, o geminiano aqui tá buscando aprender mais sobre a própria espiritualidade, sobre o próprio poder espiritual, sobre a própria questão, as questões que estão acontecendo agora, né? Com a lua também, a gente já tem um geminiano que tá assim, procurando sobre magias, procurando sobre ocultismo, procurando sobre esoterismo. Veja o geminiano procurando respostas espirituais aqui para descobrir alguma coisa que está dentro, para descobrir mais sobre o seu próprio eu espiritual, sobre o seu próprio poder espiritual, sobre a sua capacidade de de descobertas espirituais, tá bom? Eu vejo aqui um geminiano totalmente centrado em questões espirituais, que pode sim estar manipulando algum tipo de energia, algum tipo de magia, tá bom? A gente vai esmiuçar isso aqui direitinho, tá?
Mas aqui, a priori, vocês estão muito voltados para a espiritualidade, para trabalhos espirituais, para magias, ajudando vocês. Porque aqui, Gêmeos, a gente tem um ciclo de descoberta, de expansão. Esse 3 de ouros me fala sobre querer mais. Aqui eu tenho um geminiano que está querendo mais, que está procurando mais, que está procurando respostas aqui. Eu vejo como respostas, eu vejo como sentidos, objetivo de vida. Vocês estão crescendo, expandindo, criando com desejo de mais, alguma coisa a mais aqui. Como eu estou falando de relacionamento, talvez descobrir alguma coisa, enfim, sobre o parceiro, a gente já vai chegar lá, né? Tem aqui um sentido. Mas aqui é o geminiano que está querendo saber mais, descobrir mais, estudar mais sobre você mesmo, através da espiritualidade, através do ocultismo, através de magias, feitiços, super conectado com sua intuição e com seu eu interior. Porque aqui, Gêmeos, vocês estão lidando, ou estavam lidando, com um rei de terra, com uma pessoa aqui muito poderosa em relação à matéria, em relação a bem-estar, em relação ao social. Só que alguma coisa aconteceu e essa pessoa pode sim ter dito uma mentira, pode ter te traído. Algum tipo de decepção houve aqui entre você e o outro, tá? Isso aqui é uma energia, a gente tá falando aqui de uma pessoa com uma energia muito forte material. Provavelmente apareceu o Oxum no começo por causa disso. Eu não digo que ele é somente rico ou rica, mas eu digo assim, ele tem poderes, ele é uma pessoa de bens, ele é uma pessoa poderosa no ramo dele, ele é uma pessoa que tem subsistência garantida, ele é uma pessoa que é independente financeiramente, tá? Vocês podem estar lidando ou estavam lidando com alguém poderoso financeiramente, como economicamente, sabe? Com poder aqui. Só que houve aqui algum tipo de traição, isso, mas assim, isso aqui não está acabado. Pode sim ter havido uma mentira, pode ter tido uma descoberta, alguma coisa que estava em oculto. Aqui a sacerdotisa fala sobre coisas ocultas, sobre segredos também, tá? Que essa pessoa podia estar tendo em relação a você ou em relação a ela mesma que você acabou descobrindo, através sim da sua intuição, através sim do seu poder espiritual enfim, pode haver um terceiro aí, você pode ter conversado com alguém, né, com dons magísticos e tudo para descobrir, e de fato você descobriu alguma coisa a respeito desse camarada, tá bom? Alguma questão aí que ele estava escondendo, que você levou isso como um tipo de traição, um tipo de mentira, uma quebra de confiança. Houve uma quebra de confiança aqui, porém isso aqui ainda não está resolvido, tá bom? O 5 de copas, ele apresenta ainda uma certa esperança, caso seja isso que vocês queiram. Tem aqui sim alguma esperança de vocês poderem retornar a isso, descobrir o que realmente aconteceu, tá bom? Pra gente ver. Mas vamos terminar aqui, vamos continuar aqui. Tem mais pra Gêmeos? Mais uma. Gêmeos. Gêmeos, realmente alguma pessoa pode ter sim a ver com o seu campo do trabalho, tá? Pode ter sim a ver com o seu campo do trabalho, porque aqui a gente tem a carta exatamente que fala sobre oportunidades financeiras, oportunidades de trabalho, que a gente tem um 7 de ouro com o 6 de paus. Vocês estavam comemorando alguma coisa aqui em relação a isso, tá? Pode ser alguém que vocês conheceram no trabalho. Alguns casos específicos pode ser o seu superior também, que você estava aí se relacionando, não sei aqui. Isso aqui vai ser um pouco específico agora, porque a gente está falando de trabalho, a gente está falando de comemoração no trabalho. Você estava subindo de cargos, tá bom? Ou você ainda está subindo de cargos e galgando degraus aí para melhorar financeiramente, tá bom? Isso aqui eu vejo uma melhora muito grande financeiramente em relação ao emprego, porque aqui você está subindo de posição e você está celebrando alguma coisa aqui. Foi uma vitória, você está conseguindo algo aqui até agora, tá bom? Porém, Gêmeos, o que acontece? Apareceu aqui a roda da fortuna com 10 de terras, com 10 de ouros. Então aqui vocês
tem a capacidade, vai ter alguns golpes de sorte, alguns golpes dos destinos, que vocês podem estar muito alto ou muito baixo, vocês podem conseguir ganhar ou perder esse 10 de ouros aqui. Isso aqui deve ter muito a ver, provavelmente tem muito a ver com essa pessoa que vocês estavam se relacionando aqui. Eu não digo nem em relação à questão de relacionamento amoroso, mas realmente se relacionando, como, sabe? Ah, não sei, eu fiquei amigo do meu chefe, ou não sei, meu chefe me prometeu algo, ou não sei, eu tô, sabe? Acontece às vezes também. Só que aqui a sua sorte está mudando muito rápido. Mas o que acontece com o Roda da Fortuna é que uma vez você está em cima, outra vez você está embaixo. O destino muda num piscar de olhos, né? O destino muda, a sorte sorri ou não sorri, e aqui as coisas vão acontecer, tá bom? Mas eu sinto aqui que você está muito próximo ao seu 10 de ouros, à sua completude material. E sinto sim que esse amigo aqui está envolvido, porque provavelmente ele tem muito poder aquisitivo, muito poder financeiro, ele está aqui envolto nessa história, e você também. Só que eu vejo aqui um certo perigo para você. Você pode sim conseguir a sua independência financeira, crescer no trabalho, ganhar mais, ou então você não vai conseguir isso agora. A gente vai terminar aqui, tem mais coisa pra gente fazer, mas eu vejo você com conquistas, com novos desafios, com capacidade de crescimento muito grande e até comemoração. Eu vejo você vitorioso aqui, então provavelmente você ganha esse 10 de ouros, essa roda gira ao seu favor, tá? Mas ainda eu acho que tem alguma coisa em relação a essa pessoa aqui do início do jogo, que provavelmente é alguém do seu trabalho, seu superior, alguém que te ofereceu uma vaga, entendeu? É mais sobre trabalho aqui, não é sobre amor. Eu acredito que realmente está falando de prosperidade. Mas por conta dos ciclos, né? A gente tem que prestar atenção. Tanto é que os ciclos apareceu aqui, né? Isso aqui também são ciclos, tá? Então vamos ver o que acontece se você continua nesse trabalho, se você continua nessa empresa, se tem a ver com essa pessoa. O que mais para Gêmeos? Mais uma. Para Geminiano, para Geminiana. Uau, Gêmeos, agora a coisa aqui ficou um pouco mais tensa. A gente tem aqui uma questão complicada em relação ao emocional e uma carta de equilíbrio. Eu acho que você ficou um pouco abalado com alguma coisa aqui. Provavelmente, com esse 5 de copas do começo, provavelmente tem um gatilho em relação a alguma coisa emocional. Não sei se é pode ser em relação a essa pessoa, pode ser em relação ao trabalho, mas aqui eu vejo um desequilíbrio emocional. Eu vejo um tipo de dor aqui, tá? E você se retraiu, você guardou isso aqui. Aqui a gente tem a carta do silêncio, a carta do afastamento, você se afastou dessa situação. Provavelmente, se vocês tinham algo, ninguém tá julgando ninguém aqui, tá? A gente tá falando de energia e do que pode ter acontecido, acontecer, ou tá acontecendo agora. Mas você guardou isso aqui para você. Talvez essa mágoa, esse ressentimento, esse desequilíbrio emocional ficou guardado em você. Você não confiou mais e decidiu se afastar, ficar na sua e entender, tá? Porque teve alguma coisa aqui que te magoou, geminiano, tá bom? E aí você ficou meio desequilibrado em relação a essa pessoa, em relação a esse trabalho. Aqui a gente tem trabalho e emoção muito envolvida, então tá bem complicado aqui de entender realmente um ponto específico. Mas eu vejo assim, é um contexto de ganho material, e de repente alguém faltou com confiança, alguém não que te traiu ou mentiu, mas houve sim uma quebra de confiança aqui, uma quebra talvez de parceria, sabe? Alguém combinou fazer alguma coisa e não fez, te magoou e te retraiu, te deixou desequilibrado emocionalmente, Gêmeos, e você se afastou, tá bom? Da situação como um todo. Porém, eu ainda vejo você ainda brigando por esse 10 de ouros aqui. Eu vejo você brigando por essa questão material dos ciclos, sabe? Essa boa questão material, esse aumento, esse dinheiro, sabe? Essa subida de degraus também.
E vejo você em dominação ainda em relação ao trabalho. Você não parou de produzir. Mas teve esse empecilho emocional aí que alguma pessoa te despertou. Pode ter isso em relação ao trabalho, ou alguém que estava se relacionando também, que chegou ao ponto até de te influenciar em relação ao seu próprio trabalho. Alguém de fora pode não ter nada a ver com uma pessoa lá de dentro do seu campo, do seu campo de atividade financeira, do seu campo de trabalho, mas de alguma forma essa pessoa te estabilizou aqui. E você ficou em dúvida, se magoou, se desequilibrou e pode estar colocando-se alguma coisa a perder, tá? Mensagens finais para Gêmeos. Vamos ver se aqui a gente chega realmente uma conclusão mais exata, o mais exato possível para vocês. Tem bastante gente envolvida aqui, Gêmeos. Tem bastante gente envolvida. Tem mais pessoas envolvidas. Imagino que sim, seja um campo de trabalho, tá? Houve mentiras. Você foi realmente vítima de uma... Aqui a gente tem um cavaleiro de terra também e um rei de copas. Aqui alguém tentou te aconselhar sobre alguma coisa, sobre algum colega de trabalho, alguma pessoa do seu meio, alguma pessoa da sua parceria, alguma pessoa da sua equipe. Teve um tipo de conselho aqui em relação a alguma mentira, alguém agindo de má fé com você nesse campo que poderia te deixar pelas costas, assim, mentir para você, te prejudicar em relação a esse meio. Provavelmente o fim de ciclo é esse. Talvez você tenha caído em algum tipo de armadilha aqui, geminiano, em relação ao trabalho, por confiar demais nas pessoas, alguém que ia te oferecer mundos e fundos, alguém que prometeu uma certa vaga para você, porém chegou outra pessoa e meio que quis ir contra, né? Quis concorrer com você em relação a isso. Houve algum tipo de aconselhamento por alguém mais velho, pode ser alguém da sua família, um amigo, um pai, ou até alguém do próprio trabalho, falou, abre o olho, ali não tá certo, abre o olho, ali estão querendo te dar um golpe, abre o olho que ali tem alguma coisa errada. E realmente, porque eu sinto que esse rei de terras, com esse rei de ouros, esse cavaleiro de ouros aqui, eles não agiram como uma boa fé com você. Houve aqui algum tipo de trapaça, algum tipo de malícia negativa, algum tipo de mentira, tá? Algo foi dito a você que não foi cumprido aqui, geminiano, no campo de trabalho, e você ficou desequilibrado emocionalmente, e mesmo com o aconselhamento que você não seguiu, você acabou caindo em algum tipo de armadilha aqui. E provavelmente você se afastou por conta disso. Não vejo você se afastando do emprego, mas eu vejo geminiano se afastando da situação, magoado aqui, um pouco desequilibrado e ainda mexido emocionalmente com esse 2 de ouros, esse 3 de espadas, entendeu? Eu vou pegar, já teria terminado aqui, mas eu vou tirar mais uma carta para entender melhor o que aconteceu. Mais uma carta só. Gêmeos, exatamente, você tá cansado. Você tá aqui indisposto, você tá aqui sobrecarregado, desgastado emocionalmente. Você tá sem energia, realmente isso aqui te pegou. Foi algum conluio, algum complô em relação a você no campo do trabalho feito por uma ou duas pessoas aqui no mesmo elemento, pessoas que querem ganhar acima de tudo e você confiou, tanto no superior como no concorrente que poderia estar querendo o seu lugar. Tá bom, geminiano? Eu vejo você se afastando aqui, não da empresa, mas se afastando em relação a essas pessoas, se fechando e não deixando mais nada em relação à sua vida, por isso aberto. Por isso que vocês estão tão aplicados aqui, mergulhados em relação à espiritualidade, para ver se vocês encontram uma resposta. Até talvez por isso que vocês estão aqui hoje, né? Geminiano, vamos ver como é que isso aqui vai terminar, ou pelo menos qual que é o melhor guiamento e conselho para você no momento, com o baralho cigano. Como essa situação fica para Gêmeos, baralho? Gêmeos, não vem colheita negativa, vem colheita favorável, positiva aqui para vocês. Porque aí com a carta da chuva e as ervas, a gente tem bênçãos a caminho, vai ter aí um bálsamo para você,
vai ter uma resolução favorável, você vai conseguir colher algo bom de tudo isso, e eu não vejo você aqui agora perdendo o emprego, tá? Você não vai perder o emprego, você não vai ser afastado ou mandado embora. O que você tem que cuidar mesmo agora do seu emocional e dessa sua questão agora que você está esgotado. Mas de resto, menino, caminhos abertos, coisas boas a caminho, acontecimentos bons, favoráveis, boas surpresas ao caminho e colheita, uma boa colheita, tá bom? Talvez até você tenha uma outra oportunidade em outro lugar, porque a gente vai ter o card da cigana. Essa cigana é uma intermediária, pode ser uma intermediária humana, uma pessoa, uma mulher, né? Obviamente, que vai aí te ajudar, que vai aí te dar uma outra oportunidade, que pode te chamar para fazer um outro tipo de trabalho, pode ser uma guardiã que está assim cuidando do seu caminho, tá bom? Para quem acredita. Pode ser sim uma guardiã, uma energia feminina que está limpando esse caminho para você, te protegendo, para você alcançar tanto a colheita como as coisas boas que vão acontecer para você. Tem duas cartas aqui no cigano muito favoráveis, com energia muito positiva para tirar você dessa clausura, desse fechamento aí, desse desequilíbrio emocional que eles te causaram. E essa mulher aqui pode ser uma pessoa física, que vai te estender a mão, que vai te ajudar, ou pode ser uma guardiã espiritual que vai te colocar aí para caminhos melhores, abrindo seus caminhos, te limpando. Eu vejo você aqui com proteção e sim, conseguindo sair de todo esse enrosco aqui que te colocaram, tá bom, gêmeos? Hoje foi bem específico, né, gêmeos? Então, vamos só pegar realmente o que fizer sentido. Essa leitura não vai ser para muitos. Vamos ver um último recado para o geminiano. Marinheiros, harmonia, limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa dor e angústia. Por isso que vocês procuraram aqui o oculto, a espiritualidade, o interno, a energia espiritual. É das águas que a vida surge, são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, para quem acredita, faça um banho de limpeza, um banho de descarrego, com ervas, tá bom? Procure novamente esse equilíbrio nessa finalização de algum ciclo que estava te fazendo mal, para a prosperidade aqui voltar a sorrir para você, gêmeos. Nada está perdido ainda, tá bom? Mas cuide da sua energia. Quem puder tomar banho de cachoeira, que está em contato com água, cachoeira, mar, faça, rio, principalmente rio. Ou então faça um banho de ervas para quem acredita. Limpe aí o seu campo, descarregue seu campo, tá bom, geminiano? Que isso aqui vai passar, tá bom? Eu acredito. É isso, gêmeos, eu agradeço. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigado. Curte, comenta o vídeo, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? E a gente se vê aqui no próximo, tá? Gêmeos, muito obrigado. Tchau, tchau.